A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026, na 6ª semana do tempo comum, a Igreja nos apresenta uma passagem curta, mas profundamente significativa do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando um peso que talvez ninguém veja. Eu sei das noites em que você ficou acordado, olhando para o teto, esperando uma resposta que não veio. Eu sei dos dias em que você fingiu estar bem para não preocupar quem ama, mas por dentro sentia o coração apertado, a alma cansada, a esperança diminuindo. Eu sei das vezes em que você pediu a Deus um sinal, qualquer sinal, uma confirmação de que Ele ainda estava ali, de que você não tinha sido esquecido no meio da multidão de problemas que parecem não ter fim. Eu sei do cansaço da alma, que não aparece no rosto, mas que pesa nos ombros, como se você carregasse o mundo inteiro. Eu sei das orações que você fez em silêncio no escuro do quarto, pedindo só uma luz, só uma direção, só um pequeno indício de que vale a pena continuar lutando. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua vida e pensou: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Ele vê o que eu estou passando? Por que Ele não me dá um sinal, uma resposta, algo que me dê certeza? Eu sei do medo de recomeçar, do medo de acreditar de novo, do medo de se decepcionar mais uma vez depois de tantas decepções. Eu sei da solidão que a gente sente mesmo cercado de gente, porque às vezes os nossos medos mais profundos são aqueles que a gente não consegue falar para ninguém. E eu preciso te dizer, com toda a sinceridade do meu coração, se esse é o seu sentimento, se você chegou aqui pedindo, mesmo que em silêncio, um sinal do céu, este Evangelho não veio por acaso. Ele foi escolhido para você neste exato momento da sua vida. Deus tem uma palavra específica para você hoje. Ouça o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. À primeira vista, essa passagem pode parecer dura, até cruel. Jesus se recusa a dar um sinal. Ele suspira profundamente, como quem carrega uma dor imensa, e depois simplesmente vai embora. Deixa os fariseus ali, parados, sem resposta, mas eu te convido a olhar de novo, com outros olhos, olhar com os olhos do coração, porque essa passagem não é sobre rejeição, é sobre presença, é sobre o tipo de fé que Deus quer despertar em você. Quando tudo em você diz: me dá uma prova, me mostra que vale a pena, Deus diz: eu sou a prova, eu estou aqui, eu sou o sinal que você procura. Quando você grita em silêncio: me dá um sinal do céu, Jesus responde: eu vim do céu, eu desci do céu, eu estou no meio de vocês. O que mais vocês precisam? Que sinal maior do que a minha presença? Percebem a inversão? Não é que Deus não queira te ajudar, não é que Ele seja indiferente ao seu sofrimento, é que às vezes a gente fica tão focado em procurar sinais extraordinários, milagres espetaculares, eventos sobrenaturais, que não percebe o sinal mais extraordinário de todos, a presença viva de Jesus, caminhando com a gente, todos os dias, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente acha que foi abandonado. Eu quero que você preste atenção num detalhe pequeno, mas que muda tudo.
O texto diz que Jesus deu um suspiro profundo. Em algumas traduções, diz que ele suspirou do fundo da alma, gemeu no espírito. Esse suspiro não é de raiva, não é de impaciência, não é de irritação com os fariseus, é de amor ferido. É o suspiro de quem ama tanto, mas tanto, que dói ver a pessoa amada incapaz de reconhecer esse amor. É o suspiro de uma mãe que faz tudo pelo filho, trabalha dia e noite, abre mão dos próprios sonhos, e o filho pergunta: mas você me ama mesmo? Me prova. É o suspiro de quem está presente todos os dias, mas não é visto. Quantas vezes Jesus suspira por você? Quantas vezes Ele está ali do seu lado, sustentando você, dando força para você levantar, abrindo portas que você nem imagina, e você pergunta: cadê você, Senhor? Por que você não aparece? Por que você não faz alguma coisa? Quantas vezes Ele te carrega nos braços pelas noites mais difíceis e você acha que está completamente sozinho? Quantas vezes Ele move montanhas invisíveis para abrir caminho para você? Luta batalhas espirituais que você nem sabe que existem e você só enxerga os obstáculos que restaram, só vê o que falta, só percebe o que dói. Esse suspiro de Jesus é também um convite para você parar de procurar sinais espetaculares e começar a perceber os sinais silenciosos que Ele deixa todo dia na sua vida. Ele não precisa fazer o sol parar no céu para provar que te ama. Ele já parou o sol da história quando morreu na cruz por você. Ele não precisa escrever no céu com letras de fogo para confirmar que está contigo. Ele já escreveu com sangue no madeiro que você é dele para sempre. Ficar quando todos vão embora, ficar quando a fé vacila, ficar quando o coração duvida, ficar quando a oração parece não subir ao céu, ficar quando o medo grita mais alto que a esperança, ficar quando o cansaço é tanto que você mal consegue rezar, ficar quando a tristeza parece não ter fim, ficar, simplesmente ficar. É isso que Deus faz por você. Todo santo dia, toda santa noite, em cada momento da sua vida. Não um Deus que exige provas de que você merece amor, não um Deus que faz contabilidade das suas falhas, anotando cada erro, cada pecado, cada queda. Não um Deus que espera você estar pronto, perfeito, arrumado para se aproximar, mas um Deus que entra no seu caos, na sua bagunça, na sua dúvida, no seu cansaço, na sua vergonha e diz: eu estou aqui não porque você mereceu, não porque você fez por onde, mas porque eu escolhi amar você. E o meu amor não depende do que você faz, depende do que eu sou. Neste momento eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Se essa mensagem está tocando o seu coração, ative o sino deste canal para acompanhar diariamente o Evangelho. Escreva nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, ou simplesmente uma intenção de oração. Faça isso porque ninguém deveria atravessar esta semana sozinho. Ninguém deveria carregar o peso da dúvida, do medo, do cansaço, sem ter uma comunidade que ora junto, que caminha junto, que sustenta junto. Escreva ali: Senhor, eu preciso de paz. Ou Senhor, eu preciso de um recomeço. Ou Senhor, eu preciso de coragem para continuar. Pode ser só uma palavra: perdão, luz, força, esperança, cura, trabalho, saúde, família. E saiba que quando você escreve, você não está falando para o vazio. Você está se juntando a milhares de irmãos que, como você, estão buscando a presença de Deus. E juntos, a gente forma uma corrente de fé, uma comunidade que se sustenta mutuamente. Eu quero te contar a história de Dona Carmen, 67 anos, aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Carmen perdeu o marido há 3 anos. Casados por 42 anos, ela me contou que quando ele partiu, ela sentiu que uma parte dela foi junto. Padre,
Ela disse: eu pedi a Deus um sinal de que ele estava bem, de que eu ia conseguir seguir em frente. Eu queria sonhar com ele, queria sentir a presença dele, queria qualquer coisa que me desse certeza de que ele estava em paz e que eu também ia ficar bem. Os meses passaram e nenhum sinal veio. Dona Carmen começou a se perguntar se Deus tinha se esquecido dela. Eu rezava o terço todo dia, ela disse, e parecia que as palavras batiam no teto e voltavam. Parecia que eu estava falando sozinha. Até que um dia, no aniversário de casamento deles, ela estava sentada na varanda, olhando para o céu, lembrando dos tempos em que ele estava ali do lado dela, e uma vizinha, que ela mal conhecia, apareceu com um bolo de laranja. Não sei porquê, disse a vizinha, mas senti no coração que deveria vir aqui hoje. Preparei esse bolo e vim. Elas conversaram por horas. A vizinha tinha perdido o marido há 10 anos e entendia exatamente o que Dona Carmen sentia. Falaram sobre saudade, sobre medo, sobre fé, sobre recomeço. Ali eu entendi, Dona Carmen me disse, com os olhos cheios d'água. O sinal que eu pedia não veio do céu em forma de milagre espetacular, de aparição, de sonho revelador. Veio em forma de gente, veio em forma de presença humana, veio em forma de um bolo de laranja numa tarde qualquer de solidão. Hoje, Dona Carmen e essa vizinha são amigas inseparáveis. Rezam juntas toda semana, visitam juntas os doentes da comunidade. E Dona Carmen me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Padre, eu parei de pedir sinais e comecei a prestar atenção. E percebi que Deus estava me mandando sinais o tempo todo. Eu é que não estava vendo, porque estava procurando o sinal errado. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Falou de presença. Falou de gente. Falou de um bolo de laranja numa tarde de solidão. Voltemos ao Evangelho. Repare bem, o texto não diz que Jesus se recusou a ajudar. Diz que ele não deu um sinal. São coisas muito diferentes. Jesus não abandona, Jesus não rejeita, Jesus muda o foco. Ele está dizendo, vocês querem um sinal do céu? Eu sou o céu que desceu até vocês. Vocês querem uma prova do amor de Deus? A prova é que eu estou aqui, discutindo com vocês, caminhando com vocês, suando com vocês sob o mesmo sol, chorando com vocês as mesmas lágrimas. E depois, o Evangelho diz que Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Ele não foi embora para sempre. Ele não abandonou a missão. Ele foi para outra margem. Ele continuou a caminhada. Ele seguiu em frente. E às vezes é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Ele não nos dá o sinal que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas Ele nos convida a entrar na barca com Ele e atravessar para outra margem, a margem da confiança, a margem da fé envers, a margem onde a gente aprende que a presença de Deus não depende do que a gente sente, mas do que Ele é, a margem onde a gente descobre que fé não é sentir, é escolher. Eu preciso te dar uma permissão hoje, e presta atenção porque isso é importante, a permissão de não ter todas as respostas, a permissão de não entender tudo o que está acontecendo na sua vida, a permissão de não sentir a presença de Deus e ainda assim acreditar que Ele está, a permissão de estar cansado, ferido, confuso, perdido, e mesmo assim ser completamente amado por Deus. Receber essa presença divina não exige preparo, não exige perfeição, não exige que você arrume a vida primeiro. É um gesto simples, é dizer, entra Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, entra mesmo que eu tenha mais dúvidas do que certezas, porque a fé não é ausência de dúvida. A fé é escolher confiar mesmo no meio da dúvida. E Deus não espera você resolver suas questões para te abraçar. Ele te abraça no meio das questões, no meio do caos, no meio da confusão. E mais, você não precisa fabricar fé.
Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa se forçar a sentir o que não sente. A fé não começa em você. A fé começa em Deus. E Deus não se cansa de começar. Toda manhã Ele te oferece um novo começo. Toda oração, por mais fraca que seja, por mais confusa que seja, Ele recebe como oferta preciosa. Todo suspiro seu de cansaço, Ele transforma em diálogo de amor. Você não precisa ser forte, você só precisa estar presente. Você só precisa dizer sim e deixar Deus fazer o resto. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? Que mesmo quando você não percebe, Deus está derramando graça sobre graça na sua vida. Graça sobre graça é uma expressão que aparece no Evangelho de João, e ela significa que Deus não dá com conta-gotas. Ele não mede, Ele não calcula, Ele não fica notando se você merece ou não. Ele dá por cima, transbordando, sem parar, sem limite. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não veja tantas bênçãos. Talvez você só enxergue os problemas, as perdas, os medos, as dificuldades. Mas eu te convido a olhar de novo, com outros olhos. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu que eram de Deus. Forças para levantar da cama em dias que tudo que você queria era sumir, desaparecer, não existir. Forças para sorrir para o seu filho quando por dentro você estava chorando de dor. Forças para continuar trabalhando quando o corpo pedia descanso e a mente pedia paz. Forças para não desistir do casamento, quando a desistência parecia a opção mais fácil. Forças para perdoar quando o perdão parecia impossível. Isso é graça, graça pura, graça de Deus. Não é a graça barulhenta dos milagres televisionados, dos testemunhos espetaculares. É a graça silenciosa que sustenta, que segura, que carrega. É a graça que não aparece nos sinais extraordinários, mas que está presente em cada respiração sua, em cada amanhecer que você vê, em cada vez que você escolhe continuar mesmo querendo parar. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na semana que vem como um grande projeto. Não pense nos problemas que vão aparecer. Não pense nas respostas que ainda não vieram. Não pense nas contas que vão chegar, nas situações que você não resolveu. Pense só neste momento, agora, e este instante. E faça uma oração curta, do fundo do coração, com as palavras que tiver. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas dúvidas, entra nos meus silêncios. Entra nos lugares da minha vida que eu escondi de todo mundo, até de mim mesmo. Entra e fica, não porque eu mereço, mas porque eu preciso de Ti. Eu preciso tanto de Ti. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas decoradas, não precisa de eloquência ou teologia. Só precisa de um coração sincero que diz: eu não aguento mais sozinho. Vem, Senhor, vem. E saiba que neste exato momento você não está sozinho. Há milhares de pessoas ouvindo essa mesma mensagem, fazendo essa mesma oração, sentindo esse mesmo cansaço, carregando esse mesmo medo. E juntos a gente forma uma comunidade invisível, mas profundamente real. Uma comunidade que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma comunidade que ora junto, que chora junto, que espera junto. E Deus vê cada um, o que escreveu nos comentários e o que ficou em silêncio, o que chorou e o que segurou as lágrimas, o que acreditou de primeira e o que ainda está tentando acreditar. Deus vê você, Deus conhece você pelo nome, Deus sabe exatamente o que você precisa. Antes de terminar, eu quero te deixar com uma última palavra. Não se cobre tanto, pelo amor de Deus, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha.
Você lutou as batalhas que tinha que lutar. Se você está aqui, se você ouviu até o final, se você ainda está buscando a Deus mesmo cansado, é porque ainda há fé em você. Pode ser uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas é fé. E Jesus disse que isso basta, porque não é o tamanho da sua fé que importa. É o tamanho do Deus em quem você deposita essa fé. Lembra do evangelho de hoje? Jesus suspirou, não de raiva, de amor profundo, intenso, que dói. Ele suspira por você também. Suspira de saudade de ter você mais perto. Suspira de desejo de te abraçar. Suspira porque te ama tanto que dói quando você não percebe que Ele está ali. Então para de procurar sinais espetaculares. O sinal é Jesus. O sinal é a cruz. O sinal é o amor que não desiste de você, que nunca desistiu, que nunca vai desistir. O sinal é esta mensagem chegando até você, neste dia específico, nesta hora específica, no meio de milhões de conteúdos que existem na internet. Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando se trata de Deus. Isso é providência, isso é amor, isso é Deus falando diretamente com você. Agora, eu te peço, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta semana. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, família, casamento, filhos. Escreva e deixe essa intenção aos pés de Jesus. Deixe que a gente ore junto, como uma família que caminha junta mesmo, sem se conhecer pessoalmente. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe, manda no WhatsApp, posta nas redes sociais. Às vezes o sinal que alguém está pedindo a Deus é justamente essa mensagem chegando no momento certo, pela pessoa certa. Amanhã estaremos juntos novamente, e no dia seguinte, e no outro, porque essa caminhada não é de um dia só, é de toda uma vida. E eu quero caminhar com você, dia após dia, evangelho após evangelho, graça após graça. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele nunca deixou de esperar, Ele nunca vai deixar, porque esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que não se cansa de amar, não se cansa de chamar, não se cansa de te buscar, não se cansa de te esperar, não se cansa de recomeçar contigo quantas vezes for preciso. Que a graça de Deus, que sustenta quando a gente não percebe, que carrega quando a gente não aguenta, que ama quando a gente não merece, esteja sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu trabalho, sobre sua saúde, sobre cada área da sua vida, hoje e sempre. Vá em paz. E lembra, você não está sozinho. Nunca esteve, nunca vai estar.